É isso aí, a gente está ao vivo aqui, né, direto da PUC. Estou com o Pedro aqui, né? Então sejam bem-vindos à live. E hoje a gente vai falar sobre o mercado de jogos digitais. Meu nome é Reinaldo Ramos, eu sou professor e vice-coordenador do curso de jogos digitais aqui da PUC. E já trabalho na indústria de jogos digitais, já tem mais de 20 anos, sou um veterano aí da indústria. Comecei há muito tempo, já estou na minha terceira empresa de desenvolvimento de jogos digitais. Não que as outras duas não tenham dado certo, na verdade estão em outras mãos hoje em dia, mas já trabalhei para empresas internacionais, empresas de fora do país, empresas nacionais, e já fiz muito jogo. E o Pedro aí com a gente, né? Hoje a gente vai conduzir esse bate-papo que faz parte de uma série de lives que a pouco vem fazendo aí para aprofundar o mercado de trabalho, né? Principalmente nas questões dos cursos dos vestibulares, né? E a gente vai falar sobre o mercado de jogos. Essa é uma iniciativa, né, da Pró-Reitoria de Graduação, sob condução do pró-reitor Flávio Saraiva, e tem o objetivo de tirar as dúvidas de todos os estudantes que estão no vestibular, né? Então, as inscrições se encerram no dia 7 de outubro, então está em cima da hora aí para vocês tirarem e se decidirem hein, a fazer jogos digitais, hein? Não tem outra decisão, é só essa que é possível. Então, bem-vindo aí, Pedro. Seja muito bem-vindo. Pedro aí já formado no curso de jogos, né? Então, já formado, já com jogo publicado, já ganhando dinheiro com isso. Seja muito bem-vindo, Pedro. Oi, Reinaldo, muito obrigado, viu? Boa tarde aí a todo mundo que está assistindo a gente, sejam bem-vindos aí à live. Agradeço muito pelo convite, professor Reinaldo, né, também pela reitoria, graduação, todo mundo aí que está fazendo essa live acontecer também, muito legal tá podendo ter esse momento aí para falar, né? Se fazer joguinho dá dinheiro, se é uma profissão, se é uma carreira, né? Que a gente tem aí, eu diria que é tudo isso, muito mais, assim, a gente tem muita coisa legal. E, bom, é isso, sabe? Eu acho que hoje a gente está falando aí de um cenário de jogos digitais aqui no país, a gente está falando de algo que muita gente fala, agora é o futuro. Eu acho que não, já foi o futuro há muito tempo, agora é só crescimento exponencial. Eu acho que cada vez mais, todo ano, aí a gente está tendo alguma novidade bombástica, às vezes mais de uma acontecendo, e é muito legal ver, né, um cenário tão grande assim, e ficando cada vez maior, e eu acho que é aí que a galera que está procurando alguma coisa e só tem essa opção, vai atrás. Definitivamente é a hora certa para estar, e eu acho que a PUC é um excelente ponto de partida para isso, né, Reinaldo? É isso aí. O mercado de jogos ele tem essa vantagem, né, de que quando a gente tem uma crise mundial, ele tende a aumentar, porque o pessoal fica em casa jogando, né, que nem aconteceu na pandemia, por exemplo, onde a gente teve um aumento gigantesco na quantidade de jogadores. É também um ponto de partida para muitas aprendizagens, já que a gente fala de gamificação hoje em dia, a gente está falando de todos os princípios do desenvolvimento de jogos digitais aplicado em outras áreas. Então a gente tem todas essas coisas acontecendo aí. Bom, eu acho que a gente pode falar que, assim, eu vou falar sobre o curso de jogos da PUC, obviamente vou falar que é bom, né? Mas eu fui um dos proponentes, então, na recriação do curso, a gente fez muita coisa no sentido do mercado. Mas eu acho que o Pedro, como ele esteve do outro lado, ele pesquisou sobre cursos de jogos antes de decidir Sim. pelo da PUC, certo, Pedro? E como é que foi esse processo? Nossa, Reinaldo, foi muito louco, assim, até falando um pouquinho, né, eu acho que falando de vestibular é esse momento em que a gente tem muita opção, ao mesmo tempo não tem nenhuma, assim, porque fica aquela coisa de se eu for muito para um lado, vou me jogar, se eu for muito para um lado, eu não vou curtir tanto, e eu acho que a solução nesses momentos é sempre pesquisar, né, e eu acho que no caso da PUC, assim, eu comecei a pesquisar cursos de jogos, e quando apareceu o da PUC foi meio que uma decisão já feita, assim, porque a gente já sabia de todo o nome, de tudo que tinha sido construído até então, do renome dessa, vamos dizer, fama muito boa da universidade,
E a gente, a partir daí, escolheu, né? Não foi uma decisão só minha, eu acho que é um momento importante de... Claro, a decisão é sua, mas é importante que toda decisão, todo mundo esteja... Eu sou produtor de jogos, então a gente sempre quer fazer com que todas as decisões esteja todo mundo a par ao mesmo tempo. E, bom, esse foi o meu caso, assim, eu cheguei para os meus pais e falei, quero fazer jogos na PUC, e justamente de ter usado o nome PUC como ali um artifício de, putz, de qualidade, foi o que ainda mais trouxe apoio para minha decisão. Então, acho que quando a gente está falando de universidade, né, a gente tem todo esse caráter que a PUC traz. E falando em termos do nosso curso de jogos, foi muito louco essa pesquisa, né? Antes de eu chegar nessa decisão tão grande, eu pesquisei, eu fiz questão de pesquisar vários cursos, né, de jogos aí pelo país, alguns cursos fora do estado de São Paulo. E uma das coisas que eu sempre procurava, e eu acho que isso é uma dica chave para quem está agora nesse momento de universidade e quer se encontrar, não acima de tudo ver quais são as maiores notas. Eu acho que isso é bobagem, isso só é coisa para sua caraminhola aí da cabeça e ficar mais ansioso, mas o que eu acho que é chave é você procurar os professores, você entender quais são os professores que estão dando aula lá e qual o passado deles. Isso é pesquisa, e pesquisar é bom demais, porque você aprende justamente, eu acho que esse é o caminho que eu posso trilhar aqui, sabe? E também, óbvio, né, para mim os professores são o pilar importante, o segundo pilar mais importante para mim é justamente a grade curricular. E a grade curricular da PUC, quando eu fui ler e fui ver o que era proposto ali na mesma hora, eu falei, beleza, eu acho que eu fiz minha decisão mesmo agora. E Sim. Isso também eu acho que é um excelente ponto para a gente conseguir pensar não só na faculdade de jogos digitais, mas como profissionais. Por que eu estou trazendo esse ponto? Porque normalmente as pessoas elas focam muito na faculdade, né? No sentido de eu vou para a faculdade e ganho o diploma, quando na verdade a faculdade ela é um passo que não vai acabar no diploma, né? Olha a gente aqui hoje falando, mas ela vai muito além. E a PUC proporciona isso muito bem. Eu acredito também que o próprio curso de jogos, né, e toda a rede ali do corpo de professores é muito boa e consegue ajudar isso muito bem. E justamente você conseguir olhar por toda a nossa grade curricular e ver ali o que te apetece mais, porque eu acho que, assim como uma faculdade, né, o pessoal fala muito, putz, tinha que ter coisas mais específicas. Eu acho que o nosso curso de jogos, assim como uma boa faculdade vamos pegar aqui de biologia, por exemplo, eu gosto de usar esse exemplo porque de biológicas, né? No caso, a minha namorada, ela faz medicina veterinária, uma coisa totalmente além do que eu faço, mas ela se depara com vários tipos de medicina veterinária no mesmo curso. E jogos, você se depara com várias áreas de desenvolvimento de jogos para depois você ir ali descobrindo, vendo, putz, cara, eu sou mais de game design, eu sou mais de tech art, eu sou mais de produção, que foi o meu caso. E aí a ideia é que você, ao longo do curso, vai descobrindo, mas você também saiba as outras competências para você ser um profissional mais completo, né? E aí você coroa isso com um mestrado, com uma pós, né? A PUC tem o TID, né, se eu não me engano, que tem esse trabalho de justamente fazer essa especialização, mas isso é um passo ali na frente já. Mas eu acho importante a gente sempre deixar essa linha do tempo, os próximos passos, mesmo que a gente está aqui falando para uma galera que está querendo entrar na universidade, de que a universidade ela não acaba no diploma do bacharelado, ela não termina, ela vai até você continuar ali alimentando com artigos também, né, fazendo parcerias, fazendo trabalhos ali com a galera. Eu acho que é algo de fato indispensável e o nosso curso ele proporciona bastante isso. É bem legal. A gente tem essa diferencial realmente que você falou sobre a grade, né? É uma grade que foi pensada realmente já numa segunda, terceira geração do curso de jogos digitais, pensada realmente em suprir uma lacuna específica que a gente tinha no mercado, principalmente brasileiro de jogos, mas toda a carreira que a gente vê de desenvolvedor, ela não é uma carreira só nacional, né? Ela é uma carreira mundial. Tanto que depois da pandemia, muitos trabalhos viraram remotos, né? E muitas pessoas começaram a trabalhar remotamente para empresas do exterior, né? Então, tem N colegas de vocês aí que estão trabalhando de casa para empresas que estão fora, né? Fora do território nacional aí. E para isso tem que aprender inglês, né? Não pode, né, deixar o chinês também. Isso. E, tem que ser, assim, hoje em dia o inglês é a base, assim. Eu acho que o emprego atual que eu tô agora, né, e falando até um pouquinho do que eu tenho feito, eu trabalho
com produção de eventos para a área de jogos especificamente, num mega nicho, assim. Trabalho também com o meu próprio estúdio que surgiu na faculdade, a Woodwork, e hoje eu estou também prestando serviço e trabalhando ativamente como produtor na Two Edges. Estou até aqui com a camisetinha do jogo que eu estou produzindo, e a gente está falando de uma empresa que, apesar dos donos serem brasileiros, hoje ela está com, né, vamos dizer, o CNPJ dela lá no exterior. E a gente tem também um trabalho totalmente remoto. Assim, eu fico hoje muito tempo em casa, mais às vezes do que eu até gostaria, mas eu acho que uma das coisas mais legais para quem trabalha com tecnologia no geral, mas principalmente jogos, é essa oportunidade de você poder se envolver com projetos muito grandes, às vezes, estando do seu sofá, assim. Eu acho que esse termo é meio infame, do seu sofá você consegue, mas consegue mesmo. E para mim é muito legal estar tendo essa oportunidade de justamente ter uma qualidade de vida melhor, que isso é uma qualidade de vida, poder ficar em casa, poder trabalhar ali, né, você tomar o seu café, né, não ter que tomar um café, você vai pegar uma água, você vai pegar a sua água, sabe? Isso é uma qualidade de vida muito grande, assim, ao mesmo tempo que você está ali o tempo todo com foco justamente no trabalho, você não tem que pegar muito trânsito, você não tem que pegar nada, você só tem que acordar, tomar um banho e trabalhar. Eu acho que jogos proporcionam isso muito bem, assim, a gente tem hoje uma série de carreiras, né, que cada vez mais estão se afunilando para o remoto. E eu vejo isso como uma grande tendência mesmo, em muitos lá de fora. A gente não pode esquecer que jogo, ele gera, no fim, um software, né? E como é software, ele não deixa de ser uma indústria de software, parte da indústria de software, que tem se tornado remoto com uma força muito gigante. Hoje, se você for ver os Estados Unidos, por exemplo, eles estão com uma dificuldade muito grande de dar visto de trabalho. Se não me engano, eles estão cobrando $100 mil, um negócio assim, para você conseguir ter um visto desse, né? Então, o trabalho remoto tende a aumentar mais ainda, porque as empresas de desenvolvimento de jogos digitais gostam muito de trabalhar com times globais, né? Sim. Assim como outras empresas de software. Não, isso é uma coisa, Reinaldo, que até fala um pouco do momento, né? Você falou lá no início que quando o mercado internacional tá meio assim complicado, tá mais tenso, o mercado nacional normalmente se destaca. Isso é verdade, assim, a gente está agora vivendo um momento de que a indústria global ela tá sim tentando se encontrar, né? Ela tá ali tentando achar um modelo de negócios que vai ditar o rumo pelos próximos anos. Enquanto isso está acontecendo, a maioria das empresas lá de fora estão contratando a galera aqui, porque aqui é mais barato, né? O dólar, o euro, tudo é vezes 5, vezes 7, ou seja, barateia muito, e ao mesmo tempo que consegue dar para a gente esse dinheiro para não só fazer um serviço, mas às vezes a empresa que está prestando o serviço lá para fora consegue pegar esse dinheiro, trazer para dentro e investir em projetos autorais que vão empregar mais pessoas e vão lançar jogos e vão... Tudo isso proveniente desse dinheiro, né? Então a gente tem aí um ciclo, né, comercial e da indústria nossa que a gente está sim conseguindo se aquecer bastante. Eu acho que um dos grandes exemplos disso é a gente ter aí a Epic, né, ter comprado recentemente a Aquiris, né, faz acho que uns 2 anos, para abrir um escritório em Porto Alegre. Cara, a Epic Games veio para o Brasil porque entendeu que, cara, que é um lugar legal para você fazer negócio, e o principal é que é um lugar legal com muitos talentos disponíveis, e a gente vê esse reflexo de que o mundo está olhando para a gente com talentos no momento de crise. Então, são os talentos mais baratos. Então, a gente consegue ser justamente esse herói que a gente tem, né, no momento. E isso, para a gente que é brasileiro, é muito bom. E eu acho que para quem está querendo seguir nessa área, o momento é agora, porque a gente vai começar a ver o reflexo, né, desse dinheiro que a gente está trazendo aqui para dentro daqui a alguns anos, tá? A indústria de games, né? A gente tem esses jogos que são anunciados, tipo o GTA 6 aí, que foi anunciado há muito tempo, demorou muito tempo para sair um trailer, vai demorar muito para sair para sair o jogo, né? Agora a gente está próximo, mas tem essas janelas muito grandes, porque a mesma coisa se aplica aqui no Brasil. A gente recebe esse dinheiro, os jogos vão começar a ser feitos, daqui a um ano a gente vai ver eles sendo lançados, vendo ali, de fato, esse dinheiro retornando maior ainda, né? A gente está investindo o que a gente está recebendo lá de fora, e isso só vai gerar muitos frutos muito produtivos, sabe? Então, acho que essa carreira, para quem vai estar entrando agora, por exemplo, é um momento perfeito, porque a gente vai estar dentro de um ciclo muito legal. Isso também, Renato, vou até puxar um outro assunto, que a gente acabou de ter um marco legal, regulatório para o setor. Então, isso faz com que agora o setor consiga ser observado pelo governo, né, pelo governo brasileiro,
como de fato uma indústria, né? Antes a gente era sempre ali um grande agregado de algumas coisas de cultura, algumas coisas de tecnologia. Hoje não, hoje o governo está de fato começando a entender games como a sua própria coisa, a sua própria indústria. E quando eu falo isso, muita gente fala, tá, mas como isso vai me afetar, sabe? Como afeta o Grêmio, como o pessoal brinca. E eu acho que a grande coisa é que agora a gente também vai ter o próprio governo trazendo incentivos aí. A gente tem vários editais acontecendo, vários também trabalhos em conjunto com o governo para levar empresas lá para fora, né? Justamente. A gente está aí agora com uma comitiva gigantesca de estúdios brasileiros lá no Japão, passando por vários grandes estúdios, conhecendo vários grandes desenvolvedores que são mundialmente reconhecidos, né? A gente tem a Sega, Bandai, um monte de gente incrível, e eu acho que essa é outra coisa que reforça muito esse momento, que você vai estar entrando numa indústria que está começando a ser de fato tratado como uma indústria. Então, quem pega agora a base ali que está sendo formada vai ver os frutos aqui na frente muito grandes, assim, vai colher bastante coisa, mas óbvio tem que dar duro, né? Eu acho que ao mesmo tempo que é muita oportunidade, quem trabalha duro vai conseguir de fato aproveitar as oportunidades, e isso é algo imprescindível para a nossa indústria. Então, é parte do perfil, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, Pedro. Daqui a pouco a gente vai fazer as perguntas que o pessoal está colocando nos comentários aqui, mas deixa eu te fazer uma pergunta específica sobre o curso, que eu acho que talvez seja interessante esclarecer. O curso da PUC, ele diferente dos outros cursos que você vê por aí de jogos digitais, ele tem usado o PBL, né, que é o Project Based Learning, que é o estudo baseado em projeto. O que você acha que esse diferencial do PBL fez para o teu aprendizado e principalmente para o teu encarreiramento? Tá, certo. Olha, essa pergunta é perfeita, por quê? Puxando até um pouquinho mais, antes de eu entrar na PUC, eu sempre tive um perfil muito prático, no sentido de que eu descobri muito cedo que eu aprendo fazendo. É uma coisa minha que eu peguei de anos, assim, eu falei, cara, eu acho que eu aprendo mais executando aqui, sabe? E aí eu depois consigo estudar em cima do que eu pratiquei. E, bom, quando eu cheguei na PUC, basicamente esse era o cenário, né? Era um cenário de que a gente tinha que estar, muitas vezes, óbvio, aprendendo na sala de aula, entendendo as ferramentas, entendendo parte dos processos, mas também a gente tentando encaixar tudo isso com os projetos que a gente estava fazendo. E para mim é isso que é o mais legal do PBL, é que a gente muitas vezes queria fazer um jogo, né? A gente tinha essa proposta, óbvio, vindo da coordenação do curso, da direção ali do semestre, que era, vocês têm que fazer um jogo para celular, um jogo multiplayer, né, multijogador. Aí a gente falava, beleza, tá, eu tenho essas ferramentas aqui que o curso já me proporciona, e quando a gente ia fazer esses jogos, a gente normalmente tinha um apoio muito legal, assim, de direção e também, ao mesmo tempo, de soluções, assim. Então, isso era literalmente PBL, né, essa coisa de você tentar aprender um pouco mais e trazer isso de volta para a sala e isso virar um aprendizado, sabe? Então, acho que isso era uma coisa muito legal e, assim, do meu lado foi muito bom, porque justamente por eu ter esse perfil prático e a gente ter esse perfil prático do curso, muitas vezes eu estava justamente fazendo os jogos, e aí é nisso para mim que está o ouro, porque quando a gente começa a fazer os jogos, a gente entende de fato onde que a gente quer estar. Você quer ser o artista, você quer ser o desenvolvedor, né, no caso o programador ali, você quer ser o game designer, o produtor, quem que você quer ser nessa brincadeira toda? E justamente o curso, por estar tendo essa dinâmica tão, vamos dizer assim, na pele o que é o desenvolvimento do jogo, não é teórico, a gente vai aos poucos entendendo o nosso caminho. Então, se eu fosse dizer que o que mais me ajudou o PBL foi entender o que eu queria fazer. Porque eu tive na prática, tá, beleza, eu sei que alguém precisa organizar essas pessoas, pensar passos à frente, pensar em como organizar e sincronizar todas essas linhas de trabalho, sabe? E aí foi aí que eu falei, putz, eu sou um produtor. E também teve, claro, o apoio dos professores. Os professores, aos poucos, foram falando, cara, você tem mais tato para isso, já pensou em ver o que um produtor faz? Para mim fica muito gravado o que a gente teve numa dinâmica que não era necessariamente PBL, assim, mas estava ali enquadrado, de certa forma, é que a gente estava numa aula da Ivelice Fortin, né, a professora Ivelice Fortin, ela trouxe uma atividade em que a gente tinha que fazer como sala, todo mundo, um jogo.
numa aula, né? Foi uma ideia, né? Um ideatom que a gente pode falar aí, uma game jam só da ideia de um jogo. E aí todo mundo foi se organizando e foi começando a trabalhar junto. E aí, obviamente, os talentos começam a aparecer nessa hora, porque é aquela coisa quase que intuitiva, sabe? Tipo, tava todo mundo no primeiro semestre do curso, né? E todo mundo entendendo, putz. E aí, no final desse momento, a Evelise ela chegou para a gente e falou: tá, esses alunos aqui foram assim, assim, assado. Ela conseguiu trazer vamos dizer assim, conseguiu elencar o que era cada um. E ela virou para mim, e eu guardo assim muito, que ela virou e falou: Pedro, seu perfil é um de gerente de projetos, de um producer. E eu guardei, eu falei, fiquei com isso na cabeça, assim, eu não virei producer na hora, eu falei, putz, vou virar produtor. Mas foi uma fagulha muito grande, assim, eu fiquei bem marcado, eu lembro, né, tô lembrando disso até hoje. E eu falei, cara, eu acho que agora é hora de eu começar a olhar mais para isso, porque até então eu estava querendo ser artista, trabalhar com game design, e isso não me impediu, né? Eu continuei aprendendo isso, só que aí eu falei, não, pera, outros amigos foram me falando, Pedro, você tem esse tato para organização, para produção. Acho que é legal você ficar com isso. E aí eu fui pegando isso, fui pegando outras coisas também para aprender, né? Eu acho que isso é uma das coisas que quando a gente vai trabalhar numa pipeline de PBL, né, a gente tem que lembrar que também a gente, beleza, eu vou ser produtor, mas eu não posso ser só produtor, até porque a realidade do mercado muitas vezes não vai deixar você só ser um produtor. Você vai ter que fazer alguma outra coisinha paralela, marketing, QA, no caso de produção, artista, às vezes ele não vai ser só animador, ele vai ter que ser um artista 3D, vai ter que ser um artista 2D, vai variar ali da dinâmica, lembrando que a gente tem ainda uma indústria com muitas empresas grandes, mais estúdios indies em que muitas vezes a gente tem que passar por alguns chapéus ali. E ao longo do curso é justamente isso que eu recomendo. Você, apesar de ter o seu foco, o seu destino já meio que, vamos dizer, tracejado, e você ir tracejando ele de tipo, putz, quero ser um artista, então beleza, vou ser um artista, mas cara, o curso também te incentiva a aprender as outras áreas. E isso agregou muito para mim, que justamente hoje, quando eu estou aqui conversando com o pessoal fazendo os jogos, eu sei que tá, beleza, a pessoa tá falando de tech art comigo, eu sei conversar minimamente com ela, né? Então eu sei que algo que o Reinaldo falou, quando a gente aprende sobre uma outra área, os outros não vão passar a perna na gente. Então eu sei que eu não estou sendo enganado, né? Eu sei que eu estou ali de fato trabalhando com um profissional e eu sei como conversar com ele e até melhorar o nosso trabalho junto. Então eu acho que o PBL ele justamente incentiva isso. Você se descobrir como profissional na prática, né? Qual caminho você quer seguir, ao mesmo tempo que ele te dá uma base para ser um bom profissional com as outras áreas. Então, acho que isso tudo proporciona uma qualidade muito boa para o curso, que é você entender esses perfis e você ir se adequando conforme o tempo vai passando. Eu acho que a sua resposta veio de encontro com a pergunta do Roberto Barbosa, que ele perguntou se tinha bastante espaço para a gente criar jogos dentro do curso, né? E qual que é a estrutura. Ele falou, isso fica na Consolação. Fica na Consolação, sim, né? É pertinho do metrô, na verdade, muito perto. Ainda, eu acho que deve dar 20 metros do metrô, é muito perto mesmo, sim. Do lado do Parque Augusta. Ou seja, temos um bom ar aqui, apesar de estarmos no centro de São Paulo, né? Estamos do lado de um parque. É um prédio tombado, né? É um prédio histórico aqui do centro de São Paulo. E nós temos laboratórios com uma infraestrutura bem legal, tem umas placas boas de vídeo e normalmente eles são atualizados a cada 2, 3 anos, dependendo da quantidade de coisa que a gente demanda para eles, né? Então, os professores normalmente ficam no pé da direção, né, da fundação, para, se precisar atualizar, tá sempre atualizado. Aí agora acho que semana retrasada chegou 3... óculos MetaQuest 3, né? Com realidade legal. Aí o pessoal tá empolgado aí. Então, tem bastante... Ele falar sobre espaço para criar jogos, né? O Pedro tá aí para não me deixar mentir, né? A gente faz, acho que uns 7 jogos no mínimo, né, Pedro? Reinaldo, por aí. Eu acho que existe... Assim, além do curso, né, vão surgindo umas parcerias dentro do curso, ou seja, às vezes a pessoa não necessariamente vai estar fazendo um jogo dentro do curso, mas a equipe vai estar fazendo alguma game jam ou alguma ideia externa dentro do curso ali, e leva para professores. Eu falo isso porque eu vi muitos colegas fazendo isso, e é um negócio super legal. Então, assim, são mais ou menos 7 jogos ali, sabe? A gente tem
cada semestre 2 jogos, levando em conta que o curso é 4 anos, e o TCC é um jogo único, né? É um jogo único ali, uma primeira experiência de fato mais tempo produzindo um projeto. E eu acho que essa é uma experiência desafiadora. O nosso TCC foi super desafiador. Mas eu acho que justamente ele só não foi tanto desafiador porque a gente pôde fazer vários jogos antes, né? Eu acho que essa é a coisa de todo mundo que está fazendo jogos e trabalhando com jogos, é que a gente precisa muito nesse início fazer em quantidade. Eu acho que qualidade é conforme a gente vai se descobrindo até nas nossas metodologias próprias de fazer um jogo. Então, sim, o curso ele tem um espaço muito grande, tanto que ele propõe para desenvolver os jogos, né, que seguem ali a grade curricular, mas ao mesmo tempo para quem quer criar os jogos de forma mais externa, tem um apoio também. Então é bem legal por conta disso, Reinaldo. Legal, legal. A Jéssica colocou aqui uma pergunta também. Eu acho que você já respondeu mais ou menos, mas quiser fazer uma síntese, tipo, o que te levou a escolher o curso de jogos, né? Por que você não fez biomédica? e o que você mais gostou? E a carga de trabalho nas disciplinas, essa daí é boa de responder. Não, isso é muito doido, porque assim, os jogos, né, vou contando essa história de forma totalmente tarantinesca, eu falei um pouco nisso, falo mais um pouco do início agora. Bom, eu sempre gostei muito de design, gostei muito de edição de vídeo desde adolescente, assim, eu sempre curti muita criatividade, eu sempre curti fazer desenho, fazer tudo, só que aí eu fui descobrindo essas outras áreas. E também, obviamente, rumou com o meu lado de eu sempre estar jogando desde pequeno, desde que eu me entendo por gente, eu sempre joguei no computador, nos consoles, PlayStation, e tanto que for, eu sempre joguei. E eu sempre fui muito fascinado com os jogos, só que conforme eu fui ficando mais velho, eu ali na pré-adolescência, eu fui entendendo que eu tive um momento de disrupção que foi, tá, mas como que as pessoas fazem isso? Por pura curiosidade, eu fui. E aí eu lembro que na época eu me deparei com vários documentários, né? Fui lá e eu assisti documentário em inglês, moleque, ou seja, não entendia quase nada sobre como era desenvolver jogos. E eu fui me fascinando. E óbvio, mas não ficou nisso. Eu ficava tipo, legal, desenvolver assim, então é assim que é. Esses são os caras que estão fazendo, eu sabia os nomes, eu buscava saber quem estava fazendo. E aí foi passando a adolescência, né? Foi chegando na época ali do Fundamental 2, ensino médio, aí começa de fato a falar, vestibular, carreira. Eu sempre quando eu tinha oportunidade de enfiar alguma coisa sobre jogos e sobre o desenvolvimento, eu enfiava onde eu podia. Eu lembro de ter trabalhos de artes homéricos maravilhosos falando de produção de jogos. Foram assim, eram as oportunidades que eu tinha de poder encaixar esse gosto que eu tenho, assim. E eu sempre era o cara meio que assim, eu sempre curti falar com os meus amigos jogavam, tinha um super grupo de amigos assim que todo mundo jogava junto. E eu era o cara que vinha falar de curiosidades aleatórias do desenvolvimento. Ou seja, dentre os nerds, as pessoas olhavam para mim e falavam, cara, você é muito nerd. Chega, sabe? Calma, tá? Já tá bom, é legal saber do jogo, mas você tá falando detalhes do desenvolvimento, para que eu quero saber isso? E aí eu continuava com isso, né? Eu continuava falando, putz, não, jogos, não sei o quê. E aí nos últimos anos do ensino médio, assim, né? Nos 2 últimos anos, é aquela coisa, aquela pressão, tem que escolher, você tem que se direcionar. E eu fui olhando assim, falando, putz, eu quero fazer ciência da computação, né? Mas para depois fazer programação de jogos. Eu quero fazer design para depois fazer para jogos. Eu quero fazer publicidade para poder fazer para jogos. Eu quero fazer. Aí teve um dia que eu falei, cara, por que eu não vou direto procurar a faculdade de jogos? E foi aí que eu encontrei a PUC. Aí, como eu falei lá no início, comecei a procurar. E a grade, a partir daí, foi me trazendo esse conhecimento todo sobre como que é a indústria e tudo mais. E aí eu falei, putz, cara, eu acho que é aqui, sabe? Eu vi a grade ali, eu falei, putz, vai ter um momento para falar disso, para falar daquilo. Cara, tudo isso me anima. E aí hoje eu tô aqui, né, formado já, né, estamos aqui hoje falando, e foi muito legal que eu encontrei, né, justamente na PUC esse momento para desenvoltura. E respondendo a pergunta sobre o que eu mais gostei dentro do curso, eu acho que de fato é a parte prática. Para mim, como eu disse, eu tenho um perfil de aprendizado muito prático. Eu preciso fazer para depois eu aprender. E o curso me proporcionou isso em níveis estratosféricos. Então, todas as atividades, a maioria que a gente fazia eram atividades práticas. Então, para mim, isso era muito mais legal do que fazer, às vezes, um texto de análise sobre algo
era muito mais legal poder, de fato, fazer algo, e aí sim eu sentar e falar, não, tá, o que eu aprendi, sabe? Para mim, o curso tiveram vários momentos que, na verdade, a maioria dos momentos que me proporcionaram esse tipo de coisa. Então, isso é o que eu mais gosto, essa parte prática. E eu acho que essa... Deixa eu ver aqui outra pergunta. E a carga de trabalho nas disciplinas, assim, novamente, eu acho que a pessoa precisa entender o jeito que ela gosta de estudar. Porque se ela é uma pessoa que não é muito puxada em fazer coisas, em se movimentar, em tá querendo aprender o tempo todo em constância, né? No sentido que, putz, eu vou estar fazendo e aprendendo ao mesmo tempo, eu acho que a pessoa pode sentir um pouco de dificuldade no início. Eu tive colegas que tiveram dificuldades com isso e foram se adaptando e no final do curso estavam, sabe, mandando super bem. Então, acho que o PBL, ao mesmo tempo que no início ele vai um pouco além do que a gente conhece no ensino, né, que é essa coisa de você entrar em sala, o professor traz conhecimento, você vai, faz atividades, e aí depois faz uma prova, e aí você diz se solidificou ou não. Acho que o PBL ele faz isso de uma forma muito mais prática e ao mesmo tempo, para mim, muito mais recompensadora. Legal. Bom, aqui a Jéssica fez uma pergunta específica sobre o curso de jogos, né? Diferencial. Então, bom, diferencial acho que a gente já falou um forte aí, que é o PBL, né? Que é um curso que você produz o tempo inteiro. Começa lá com jogos analógicos, eletrônicos, 2D, 3D, personagem, vídeo e jogo final, que é um ano inteiro para você fazer, né? E o curso é um bacharelado de 4 anos, né? Se você for procurar cursos de jogos de bacharelado de 4 anos, dificilmente você vai achar. A maioria dos cursos são tecnológicos. E o curso tecnológico, ele é muito pouco tempo para você se tornar um profissional inteiro. Um profissional que faz coisas de boa qualidade. Então, o bacharelado, ele surge como um processo de produção, de criação de trabalho e amadurecimento como profissional também. Então, o bacharelado, ele traz essa carga maior, o aluno, ele sai maduro, ele sai um profissional completo, né? No tecnológico, isso não acontece, né? Ele vai ter que sair, vai ter que trabalhar bastante na indústria até crescer, e às vezes não tem a oportunidade de fazer todos os jogos quanto ele gostaria. Aí a Jéssica também perguntou se o curso exige algum conhecimento prévio, né? Se programação ou desenho. Na verdade, não. A parte do amadurecimento como profissional e amadurecimento como aluno no curso é você descobrir os seus talentos, tá? Então, você começa desenvolvendo como aprender a fazer jogos analógicos, né? Que é a questão do tabuleiro e tudo mais. Então, você não vai precisar nem programar. Porém, em paralelo a isso, tem as aulas de programação, tem as aulas de arte, né? Tem as aulas que ensinam a mexer em software, Photoshop, essas coisas. É claro que se você já vem com programação, você já vem sabendo desenhar, você vai se destacar no meio dos seus colegas e com certeza todo mundo vai querer você no grupo. E é parte também do processo de evolução como indivíduo, você trabalhar em grupo, você se dar bem com seus colegas, você trazer um a mais para a equipe, né? Então, isso é ótimo. Não precisa, porque se você estuda, se você segue o caminho que a gente propõe, você vai, com certeza, ficar bom em um desses pontos que você vai se descobrir, como o Pedro falou. A outra pergunta da Jéssica é quanto à interdisciplinaridade com outros cursos. Com certeza, design, computação e comunicação são áreas que são completamente correlatas. O Pedro, acho que você tem alguns exemplos, inclusive, de grupo de estudo, não é, Pedro? Que o pessoal vinha de outros cursos? Bom, a gente teve aí, na época que eu estava no curso, existiu o Arthur. O Arthur, ele era de ciência da computação, engenharia da computação, não me lembro bem, mas era um desses dois. E aí ele um dia chegou pra gente, assim, do curso, e falou, cara, eu gosto de jogos, eu programo jogos, eu gosto de fazer minhas próprias engines, que, assim, a engine é a ferramenta principal para a construção de jogo, né? O motor gráfico também tem esse outro nome que o pessoal sempre utiliza. E para quem é da área, isso é uma coisa que a gente normalmente olha como não só um desafio, mas é uma montanha só de desafio. É algo quase que, assim, cara, alguém que faz isso,
essa pessoa não tá para brincadeira. E eu lembro que ele trouxe isso e a gente ficou, oh, pera, calma, o cara é de ciência da computação, o engenheiro, ele tá fazendo uma engine, e aí a gente começou a conversar e falar sobre isso, trocar essa ideia, fazer essa troca. E eu não sou programador, mas eu conhecia muitos programadores, e a gente estava ali com programadores na roda. E aí ele falou, cara, eu queria fazer um grupo de estudos, sabe? Um grupo de estudos de programação de jogos. Eu acho que seria muito legal e tudo mais. E aí a gente teve o grupo de estudos, ainda tem, a gente que surgiu, né? Surgiu com ele, se eu não me engano, o Pedro Nakamura da minha turma, surgiu com o Gabriel Turido, que ainda tá na PUC. Essa galera toda foi ali e começou a formar esse primeiro grupo de estudos de programação em jogos. E eu posso dizer com tranquilidade, foi muito legal porque a gente teve sim, esse momento de duas turmas se juntando. Além disso, né, duas turmas de dois cursos, né, e não foi além só, né, eu acho que isso é uma coisa legal de dizer do nosso curso em específico. A nossa galera é muito integrada, sabe? Eu acho que a gente vê para os outros cursos, às vezes a galera de design tem, tipo, a turma do último período não fala com a turma do segundo período, assim, é meio que, muitas vezes, meio desintegrado, assim. Existem amizades, mas, por exemplo, eu acho que o nosso curso, de fato, tinha uma coisa muito integrada, de todo mundo estar indo na sala de todo mundo ao mesmo tempo, os grupos se misturavam, meu grupo de amigos hoje tem gente que ainda está na faculdade, a gente já se formou faz um tempo, é tudo muito bem misturado, assim, e isso é muito legal porque o aprendizado vai se melhorando, assim, automaticamente, sabe? As pessoas vão meio que, tipo, tá, eu sei que falando com o meu veterano, lá na frente eu vou ter que fazer isso, então eu já vou começar a me preparar agora para fazer isso melhor que ele, ou para fazer uma coisa que eu queria fazer, que combina com isso. Então isso é muito legal porque tem isso. Fecha esse parênteses, porque eu acho que isso é uma das coisas mais chamativas do curso, assim, para quem quer quem gosta de se integrar, quem gosta de comunidade, eu acho que o curso de jogos, ele é eu acho que do nosso campus de tecnologia, os outros cursos podem me xingar, mas eu acho que ele é o mais integrado, de longe, disparadamente. E assim, falando com outros cursos, a gente tem outro caso que foi com design, por meio de vários professores, um deles o Guilherme Sestari, a gente acabou muitas vezes fazendo coisas com a equipe, com a galera de design, se eu não me engano, com o Claudio também, a gente teve algumas integrações que a gente estava tendo aula de UI UX e a gente estava, né, querendo feedbacks, querendo receber coisas para melhorar do nosso jogo. E aí, cara, quem é melhor para te dar um feedback de design de interface, de usabilidade, melhor que alguém que está fazendo design e tem uma aula disso e tem mais tempo dedicado a isso. E aí rolou essa integração também, foi para o semestre do online, e foi super legal porque a gente teve essa troca muito boa, e justamente eu acho que jogos, o lado bom dele é que dentro do mesmo curso a gente tem uma integração muito bacana com a galera de design, que design é outra parada, e ciência da computação, que também é outra parada, mas jogos pra gente era meio que era comum conversar com os dois, era tipo, tá, dá para falar com os dois, a gente consegue falar praticamente de igual para igual. Então é muito legal o lado de jogos nisso, essa integração que o curso propõe, e justamente dar esses outros caminhos profissionais. Assim, a gente tem alunos que a galera começou a se interessar mais por design em games por ter entrado em contato com a galera de design, e vice-versa também, com a parte de programação. Então, é muito legal que a gente tem hoje, dentro do curso de jogos, esse ambiente muito, muito integrado, tanto internamente quanto externamente, e a própria profissão por si só ela é extremamente integrada com várias outras. Eu acho que os jogos é um cluster, assim, arte, programação, design, som, direção cinematográfica, se a gente for muito além, tudo. Então, acho marketing, a gente tem de tudo. Então, é muito legal jogos por conta disso. Legal. A Jéssica também perguntou se existe um TCC, o projeto final obrigatório. Jéssica, o último ano do curso, né, digamos os 7º e 8º semestres, eles têm que fazer um jogo inteiro, um só jogo para o final inteiro. Então é um ano para fazer, é um tempo razoavelmente bom. E normalmente esses jogos que saem desse projeto são jogos que vão para uma loja e já saem empurrando a carreira de todo mundo. Nós temos aí empresas que já ganharam, já tem prêmio, né? A gente teve aí o Ivaiami, né? Que ganhou agora, né? Ganhou recentemente aí, eu acho que o melhor indie
do exposição ali, né? Foi um TCC de aluno. Então, esse é um dos nossos orgulhos, assim, tipo, os projetos de TCC, eles saem realmente formatados como um jogo mesmo, de fato. E o Pedro também tem um jogo bom aí, né, Pedro? Conta aí para nós como é que foi seu TCC. Assim, hoje, né, como eu disse, eu tenho esses 3 trabalhos aí, e um deles é o meu estúdio, que eu formei na faculdade com os colegas de faculdade. E eles são 2 TCCs, né? São um jogo dos nossos veteranos e um jogo nosso. O TCC é legal porque ele propõe para você esse momento de, você não está mais num ciclo curto desenvolvendo um jogo, você agora tem 1 ano para planejar, 1 ano para fazer, e isso para mim é uma das coisas que mais me deixa, meu Deus do céu, é muita coisa para fazer, e dá para fazer muita coisa, ao mesmo tempo que você tem que tomar cuidado, que senão vira casa da mãe Joana, assim. E aí, eu acho que quando a gente fala do TCC, ele é um momento em que ele vai coroar, assim, eu gosto de falar para a galera, eu ainda tenho muito contato com os calouros da PUC, os meus calouros principalmente, eu sempre falo, o TCC é o momento para coroar o seu trabalho. Isso não quer dizer que necessariamente você vai ter o melhor projeto profissional, mas às vezes pode ser o melhor projeto do seu portfólio. E isso eu falo com tranquilidade. O Feras, que foi o nosso TCC, a gente ainda está no momento meio ali definindo o roadmap dele, né, para onde que ele vai, mas eu vejo, e conversando com o pessoal, graças à qualidade do projeto, todos eles conseguiram se empregar, assim, muita gente ali já conseguiu emprego por conta do Feras, por conta que foi olhar o portfólio e falou, putz, que jogo legal. E a gente também tinha dado sorte de, um semestre antes, ter meio que se encontrado como equipe, né, a gente teve uma equipe, né, como o Reinaldo falou, a dinâmica do curso é sempre trabalhar em equipes ao longo de todos os semestres, né, todos os trabalhos que você faz, você sempre vai estar com pessoas. E a gente já tinha se encontrado com a minha equipe fazia um tempo, e a gente tinha feito um outro projeto tão legal quanto o nosso TCC, que é o Cutucadores, que hoje ele está até com... foi um projeto antes, e que hoje ele está até bem mais profissional do que a gente tinha, né? A gente está reinvestindo no projeto, e é um projeto que hoje ele é um projeto de jogos em rede, não foi? É um projeto online, então ele tem toda a sua complexidade de ser online, e ele até está mais próximo da gente lançar do que o próprio Feras, por conta justamente porque a gente se encontrou tanto mais nele do que o Feras, porque o Feras é um projeto muito maior. Então, assim, eu acho que o TCC é um momento para coroar o seu portfólio, mas pode ser um momento para coroar o seu lado profissional, mas eu acho que é sempre bom olhar para trás, assim, tem vários projetos legais que a gente faz que podem ser feitos comercialmente, né? E voltando a falar do TCC, o TCC ele tem uma coisa para mim que é bem legal, que é a autonomia. A gente tem muita autonomia. Assim, os professores eles estão lá de suporte para o que a gente está construindo. Eles estão ali para muitas vezes passar um feedback mais duro, um feedback às vezes também mais positivo, mas ele proporciona que a gente tenha pela primeira vez uma autonomia de fato do projeto, a gente seja de fato os decisores do projeto. E eu acho que para mim isso foi o mais legal do TCC, porque ele começa a instigar na gente a entender de fato como que são as dinâmicas do modo profissional. Porque quando a gente normalmente tem ali na verdade, vou reformular, não é do modo profissional, é do empreendedorismo. Porque profissional você pega ao longo de muitos momentos, assim, né? Principalmente trabalhando com equipes, sobre às vezes uma demanda e tudo mais, isso é bastante da dinâmica da indústria. Mas o TCC, ele muitas vezes incentiva isso, porque a gente tem essa autonomia e a gente começa a pesquisar. Antes a gente tinha, vamos dizer assim, os professores meio que falando, você tem que fazer um projeto dessa forma, que atenda esses requisitos. O TCC é o que o mercado muitas vezes está procurando, ou muitas vezes o que eu posso fazer para me diferenciar do mercado, ou também o que eu posso me fazer para me diferenciar academicamente, que é um caminho profissional, e se você empreender nessa carreira também vai ter muito sucesso. Então, acho que o TCC ele promove essa autonomia que faz justamente essa transição de você estar ali fechando a faculdade para ingressar na sua carreira mesmo, de fato, assim, da carreira profissional, e que fica muito mais suave, porque você começa a entender que como que eu defino o gênero de um jogo e o que eu preciso definir para pensar em como organizar ele estrategicamente para ele vender bem, ou para eu colocar ele numa loja e ele não flopar, né, ele não ficar esquecido lá. Então, acho que isso também é um dos incentivos muito grandes que a gente tem quando a gente está fazendo o TCC. É essa conexão, vamos dizer, quase que
sem muita, não é muito brusca, é uma transição muito tranquila da faculdade para o mercado. Legal, legal. A gente teve aqui a Jéssica fazendo um elogio ao Pedro, que é um ótimo aluno e profissional. A Fabiana também fazendo um elogio aí pra gente. Obrigado, Fabiana. Obrigado. E por último, a pergunta da Fabiana, se é preciso saber programar. E a gente ensina você a programar, né? A gente tem aqui os professores, o Rogério, ele mostra como programar. Ele começa com Arduino C, lá embaixo, lá escovando o bit mesmo das coisas. Sim, é muito doido, porque eu lembro que a diferença do primeiro semestre para o último é assim, maluca, assim. Eu tive aula com o Rogério no primeiro e no último semestre. Mas para mim eu acho que é mais evidente isso quando a gente vai para as redes. Porque quando a gente vai para as redes com o Rogério, é tipo, a gente começa ali fazendo jogo de tabuleiro, e aí você fala, putz, tô aprendendo. Aí você entra na Unity, que é a ferramenta principal que a gente está usando muitas vezes, e aí, putz, não sei nada. E aí tem um outro ciclo para mim, que é quando a gente vai fazer o jogo online, que a gente desaprende tudo de novo. Então é muito legal que a gente tem esses momentos de choque, e é sempre o Rogério, né? O Rogério sempre fala, não, você não sabe nada. De novo. Aí a gente corre atrás para aprender. Isso aí. Bem legal. E é claro que se você sabe programar, você entra numa faculdade já sabendo programar, você vai ser o querido da turma, vai todo mundo querer você no grupo, né? E aí isso ajuda muito na relação social. Opa, não, assim, não, eu vou além, eu acho que não só na turma, isso era uma coisa que foi uma constante o curso todo, de que se você tem um programador de jogos do seu lado, você tem que abraçar e tem que trazer ele para perto e tratar ele muito bem para ele não te deixar. E eu acho que isso é uma coisa que é realidade até hoje, assim, a gente vê, assim, uma dificuldade grande em encontrar programadores bons, né, isso é uma coisa importante dizer, programador, a gente encontra de tudo. O lance é ser de fato uma pessoa boa e muito competente, também muito dedicada, né? A gente precisa, né? Você quer trabalhar com programação em games, eu acho que é sempre importante não ser só um bom programador, mas ser um bom profissional também. É importante ter os dois ali. E em games a gente hoje está precisando, assim, todos os lugares que eu converso sempre tem, quando a gente quer contratar alguém para programar alguma coisa, quero falar, putz, já tá com, né, esses dias eu fui falar com um amigo nosso, eu falei, cara, e aí, estamos precisando de programador aqui, então, já tô com outro, eu falei, putz, mas você não saiu ontem do lugar? Ele, não, já conseguiu, eu falei, então, é isso, sabe, programador é uma parada que não é para qualquer um, exige muita lógica, muito conhecimento, muito estudo, mas quem vira não, sem emprego não fica. Até os mais ou menos ficam empregados. É isso aí. Bom, vamos fazer nossos encerramentos aqui, né? Então, a gente tem aí os vestibular, que vai até dia 7 de outubro, né? Então, não se esqueçam aí de fazer as inscrições, vestibular 2026. Semana que vem temos semana acadêmica. Você vai vir, né, Pedro? Eu não irei palestrar, porque é semana de BGS, e aqui em casa a gente está, para quem conhece tudo, né? Um pouco, para quem tem semana, esse momento de julho, de outubro, é meio louco, porque a gente tem vários festivais muito importantes de jogos, não só presenciais, mas online no mundo inteiro, e que são justamente esses espaços que a gente consegue angariar lista de desejos, que é uma métrica muito importante para um jogo ir bem comercialmente ali no lançamento. E a gente está participando de um monte, fazendo 30 mil demos. Eu até cheguei a falar com um dos organizadores da semana acadêmica, o Matheus, eu falei, cara, eu topo, deixa eu ver. Só que aí no mesmo dia a gente teve uma demanda gigantesca do estúdio. Eu falei, isso aqui vai levar, não vai ser uma semana, isso aqui é 3 no mínimo. E eu estou aqui na segunda semana falando, realmente, que bom que eu não escolhi assim. Mas eu sempre estou pela PUC, sempre estou falando com o pessoal, e eu pude ajudar, eu indiquei algumas pessoas, né, alguns amigos, uns parceiros que a gente tem aqui, para ir palestrar na semana acadêmica, porque para mim é muito legal ainda continuar contribuindo, né? E volta e meia, um professor me chama para ir falar com as turmas e tudo mais, então assim, é bem fácil, vamos dizer assim, se entrar no curso de jogos, é bem capaz da gente se encontrar, mesmo eu estando formado, eu gosto ainda de continuar prestando suporte, apoio e trazendo esse conhecimento de fora para dentro, né? Justamente para o pessoal ter
vamos falar assim, um outro benchmark, um outro lugar para se inspirar de tipo, putz, olha, o que dá para fazer na minha carreira, onde dá para chegar, onde que dá para fazer. Eu ainda acho que eu tenho muito pela frente, mas pelo menos eu já consigo orientar as pessoas para falar, ó, você vai sair da faculdade, isso aqui vai acontecer, tá? Então, pelo menos já esteja preparado, tá aqui o caminho das pedras, entendeu? Então, sim, eu dei uma volta gigantesca, mas resumidamente é isso. Vai ter, a semana acadêmica vai ser bem boa. Isso aí, semana acadêmica é uma semana que a gente tem aqui na PUC todo ano, e tem palestras, né? Normalmente organizado pelos próprios alunos, aí, com a ajuda dos professores, e tem palestra, tem bate-papo, tem pessoas importantes conversando, e às vezes tem até contratação, né? O Pedro tá de prova aí. Eu tô muito de prova. Eu pedi aqui para passar o link da semana acadêmica aqui no chat. Eu não sei se eu consigo mandar. Acho que eu mandei para a Jéssica. Vamos ver se ela recebe aí o link, mas é muito legal. E ela é aberto, viu? Semana acadêmica é aberta ao público, então se você está na dúvida aí, quer conhecer mais da PUC, cola aqui, conversa com os alunos, conversa com os professores. A gente vai estar aqui de plantão só para falar com vocês e vai ter muita coisa legal, tá? Então, sim, não deixa para a última hora, né? Tu faz aí o vestibular aí. A gente está esperando vocês até 7 de outubro, tá? Depois acaba abrindo outras brechas aí, mas não conta com isso não, hein? Porque pode ser que lote tudo. Então, estamos esperando vocês. E vem ser PUC com a gente aqui. É bem legal, é bem divertido. A gente adora o que a gente faz. Você vai encontrar um monte de gente feliz e um monte de aluno feliz também. Certo? Opa, com certeza. Eu acho que é isso que estamos finalizando aqui. Mais alguma coisa? Mais uma pergunta de última hora? Acho que não, né? Eu tenho uma última consideração, tá? Que eu acho que é legal para a galera que está prestando vestibular e querendo entrar na carreira em jogos, que é quando a gente fala de jogos, a gente normalmente associa os grandes exemplos do criador do Minecraft, que fez o jogo sozinho e ficou milionário, ou do criador do Stardew Valley, que fez um jogo sozinho no porão da namorada e ficou milionário. Eu acho que é importante a gente usar esses exemplos para de que sim, dá para chegar muito longe, mas para mim o principal que fica de recomendação para quando você vai escolher a carreira em jogos e quer entrar nesse mercado é você entender que sim, esses caminhos são possíveis, mas eles são muito longos e muito difíceis de serem atingidos. E eu acho que o curso da PUC ele ajuda justamente a enxergar isso e a ver várias outras carreiras que são tão legais dentro do curso de jogos, que muitas vezes você fala, cara, isso aqui é muito romantizado, ou às vezes não é o que eu quero para mim, mas, pô, eu quero muito trabalhar com VR, sabe? Eu quero trabalhar com realidade virtual. Putz, eu vou fazer um jogo legal para realidade virtual. No Brasil, a gente tem muitos estúdios muito bons de realidade virtual. Ou às vezes não, você vai querer trabalhar com mobile, que é outro mundo, o celular é outra realidade também. E claro, jogos de PC. E aí você pode... E todos esses são muitas vertentes, de você pode trabalhar aqui, pode trabalhar lá. Então, quando você for escolher, né, a sua carreira, eu acho que o principal é você escolher o que você quer dentro desse universo. Não é só se pegar pelos exemplos de sucesso extremo e elevado, mas aos exemplos de sucesso reais que a gente tem aqui, sabe? De outros profissionais. E a PUC propõe isso muito bem, justamente trazendo palestrantes, né? E os próprios professores e, né, essas pessoas externas que voltam e meia aparecem aí para almoçar, como eu e muitos outros alunos, para justamente você se basear. E eu acho que quando você chega nessa conclusão, você passa a gostar ainda mais, porque você fala, cara, eu consigo literalmente trabalhar com jogos, eu não vou estar vivendo numa promessa, eu vou estar vivendo uma realidade. Então, acho que quando você entende essa realidade, você se apaixona ainda mais pela área. Então, esse é o meu recado final aí para quem quer cursar jogos e trabalhar e trilhar essa carreira na área. Muito obrigado, Pedro. Suas palavras foram ótimas. Acho que demonstra bastante o realismo, né, do que é a indústria e o sucesso, né? O Pedro realmente é um aluno de sucesso, assim como vários outros que a gente tem por aqui, né? Então, não se esqueçam de se inscrever, inscrições de vestibular até 7 de outubro. Venham aqui no evento do Encontro de Ciências Exatas e Tecnologia, que é a nossa semana acadêmica, e a gente se vê por aqui. Beleza, pessoal? Beleza.
Um grande abraço e se vemos aqui na PUC. Valeu, galera.